Esta é a palestra de abertura do Congresso Virtual Portugente sobre MP 595, a espinha dorsal do pacote portuário recém-lançado pelo governo federal. Para a abertura, estamos com Frederico Bussinger, consultor do IDELT e ex-diretor das companhias docas do Estado de São Paulo e de São Sebastião. Bussinger, para iniciar o nosso papo, queria que você respondesse. Era necessária a revogação da Lei 8.630? Veja, o caminho escolhido foi de se fazer uma medida provisória, como já sabemos. Essa não era a única possibilidade. Poderia ter sido o caminho escolhido, ter sido um projeto de lei. A diferença entre uma coisa e outra é que, no caso de ter sido uma lei, haveria uma exposição de motivos. Então teria ficado mais claramente definido quais eram os objetivos que o governo pretendia alcançar, quais eram as principais mudanças que o modelo tem. O que nós hoje podemos deduzir é através lá do artigo 3º, que é um artigo que está dedicado aos objetivos do novo modelo, e aos discursos que vêm sendo feitos e apresentações, e que ora enfocam um aspecto, ora enfocam outro aspecto. Então é difícil termos com clareza qual é exatamente o diagnóstico que foi feito, que conduziu a essa mudança de modelo, e quais são exatamente todos os objetivos que estão aí a caminho. Um fato que precisa ser destacado é que a medida provisória ela reproduz em mais da metade dos seus artigos textos da Lei 8.630, que é a Lei dos Portos. Por uma contagem que eu fiz, são mais ou menos 86 textos que são reproduzidos. E isso mostra que, em muitos aspectos, a medida provisória meramente reproduz ou textos da Lei dos Portos, da Lei de Dragagem e de outros textos legais. Esse caminho que foi escolhido, ele acabou gerando uma dificuldade para o próprio governo, porque ao revogar a Lei dos Portos, na verdade, e reproduzir textos dela, na verdade se abriu a possibilidade de se ter emenda e abrir o debate sobre todos esses itens. Se tivesse sido escolhido o caminho de focalizar em alguns itens, alguns artigos, alguns temas específicos, esse debate seria bem mais focado. Eu acho que essa é uma das razões de se ter tido essa enxurrada de emendas, 645 emendas, e o debate ter sido bastante pulverizado. Praticamente todos os artigos têm modificações, tem artigo com mais de 100 emendas e com interesses diversos dos vários segmentos, e talvez isso dificulte um pouco o debate. Agora, no mérito, eu acho que é uma questão bastante discutível, se era ou não era necessário revogar a lei, ou talvez colocado de uma forma mais ampla, se era ou se não era necessário alterar o modelo, e em que dimensão ele devia ser alterado. E aí eu acho que uma retrospectiva histórica é mais do que necessária. O primeiro é que os aspectos que têm sido destacados nos discursos, nas apresentações, que justificam a mudança do modelo e a edição da medida provisória, eles não são novidade, né? Se nós fizermos uma retrospectiva, e até num dos meus artigos eu destaco, faço uma breve retrospectiva desse processo, nós já tivemos vários ciclos na história do Brasil, desde do Império, do início do século XIX, onde mais ou menos se repete o mesmo enredo, ou seja, gargalos na movimentação portuária, prejudicando as exportações, falta de investimentos, normalmente apontado como o motivo para que esses gargalos aconteçam, preços elevados, comprometendo a nossa competitividade. Então eu diria que esses três aspectos, se andarmos para trás, nós vamos bater lá praticamente na independência do Brasil, ainda com Dom Pedro I, onde esse discurso começou a ser feito. E as soluções ao longo desse tempo, elas oscilam. Ora se tem uma grande descentralização, uma grande participação privada, ora há uma grande centralização. Esse modelo centralizado é foco das principais perguntas que a gente recebe na redação do Portugente. E o que as pessoas desejam saber é se a estrutura do governo federal vai ser suficiente para atender a toda a demanda que acontece no setor portuário.
Porque com certeza as companhias docas vão perder um pouco da autoridade mediante MP. Qual a sua avaliação frente a essa Eu questão? acho que você caracterizou bem, ou seja, um dos traços do modelo que a medida provisória direciona, a diretriz dela, é efetivamente a centralização do processo decisório. Você tomou sobre um aspecto, se efetivamente a estrutura está capacitada para desempenhar o papel que está. Mas eu queria talvez refletir um pouco sobre um aspecto anterior a esse. É se este modelo é um modelo eficiente. Isso independente ou pressupondo que os órgãos e os mecanismos sejam capazes. Eu diria que a grande maioria dos portos mundiais, os portos grandes, os portos que são referência, os grandes benchmark, aqueles que a gente cita com frequência como grandes exemplos e que são visitados pelas delegações brasileiras, de autoridades públicas, de empresários, de trabalhadores, eu diria que quase que invariavelmente todos eles são portos descentralizados, portos com extrema autonomia. E esse é o modelo. E não é uma coisa improvisada. Esse modelo portuário chamado landlord, que é o modelo dominante no mundo, quer dizer, isso vai da Finlândia à África, vai do Japão ao México, países socialistas, países capitalistas, países antigos, países novos. Portanto, ele não tem exatamente uma ideologia, ele tem uma concepção e atende uma determinada necessidade. Esse é um modelo que tem 700 anos de vida. Quer dizer, desde a primeira, não só anterior ao Brasil, quanto anterior às universidades, quanto anterior à maior parte dos estados nacionais. Porque o Porto de Gênova já existia antes da Itália existir. O Porto de Hamburgo existia antes da Alemanha existir. O Porto de Roterdã existia muito antes da Holanda e mesmo antes dos denominados Países Baixos. Portanto, os portos, eles têm uma história muito longa. Este modelo, ele foi sendo aperfeiçoado e se enriquecendo com a cultura de vários países e de várias organizações sociais do mundo. Portanto, eu acho que nós precisamos ter uma certa respeito histórico em relação ao modelo do Landlord Port. E esse foi o modelo que, vamos dizer, balizou a origem da Lei dos Portos. Depois disso, houve um processo de recentralização progressivo, que foi tendo várias etapas. Isso começou lá no governo Fernando Henrique II, posteriormente foi tendo novos atos que foram centralizando o processo. O decreto 6620, ele é um decreto mais centralizador ainda, e mais recentemente a medida provisória, eu acho que leva isso ao extremo. Eu pessoalmente tenho muitas dúvidas com este modelo. Eu acho que os portos têm uma grande identidade com a economia local, com a forma de organização das cidades, das regiões, daquela população, daquela comunidade, tem particularidades, e eu temo que um modelo hipercentralizado acabe tendo dificuldade de levar isso em consideração. Agora, você começou a pergunta por um outro lado. Você disse, tem o governo federal condições de assumir esse papel? Porque, efetivamente, a autoridade portuária, ele perdeu as funções executivas mais importantes. O Conselho de Autoridade Portuária, que tinha função, deixou de ser deliberativo, ele passa a ser consultivo. Então, efetivamente, os órgãos locais, que foram muito fortalecidos pela lei dos portos, eles agora, na medida provisória, deixam de ter esse poder. Agora, no governo federal, como é que vai ser, como é que vai funcionar isso? Não está claro. Nós já vivemos uma experiência dessa. Na época do período dos governos militares, nós tivemos a Portobras. Mas havia uma diferença. Na época da Portobras, tratava-se de uma empresa. A organização do Estado era o período militar, portanto, as coisas estavam claramente definidas e as competências estabelecidas. Era uma empresa, a Portobras, com técnicos competentes e com dirigentes com grande influência ou grande proximidade com o processo decisório da República. Então, a Portobras teve efetivamente muitos poderes para exercer o seu papel. Hoje, quem é a Portobras? Não existe. Então, as atribuições, o topo do processo decisório,
ele estará delegado, eu digo, a um hexágono. Ou seja, nós temos 6 órgãos que de alguma forma têm competência sobre esse assunto. Nós temos, para começar, 3 conselhos. Existe o CONIT, existe 3 órgãos colegiados, né? O CONIT e os 2 recém-criados, que são da praticagem e das autoridades. São novinhos, portanto ainda não sabemos como é que vai funcionar. E o CONIT, que foi criado junto com a ANTAC e com a NTT, nesse mais de uma década se reuniu uma única vez e não se tem notícia de que tenha tido influência importante em decisões desse período. Então, são 3 órgãos colegiados independentes. E nós temos 3 órgãos executivos, que são a Secretaria dos Portos, né, que é o Ministério, uma agência que é a ANTAC, e a EPL. Às vezes a gente deixa de lado a EPL, porque não está exatamente no pacote, mas efetivamente ela tem poderes, ela é do ano passado, de agosto do ano passado, de coordenar efetivamente o planejamento dos diversos modos de transporte, dentre eles os portos. Então, eu acho que essa lacuna que nós tínhamos, que é da falta da articulação intermodal, pelo menos a EPL abre essa perspectiva. Eu acho que o Bernardo Figueiredo, que foi escolhido para a presidência, é um técnico competente, uma pessoa habilidosa, então traz bastante esperança. Mas nós temos que ver que é uma empresa que está em organização. A Secretaria de Portos, inclusive pelos próprios dirigentes e técnicos, ela ainda não tinha conseguido se estruturar totalmente, inclusive agora assumiu novas atribuições. E a ANTAC, que estava conseguindo se estruturar, ela acabou tendo agora no final do ano uma perda de dirigentes, de técnicos do primeiro escalão. E todas elas assumiram atribuições novas. Então, a CEP agora vai ter que fazer, por exemplo, o PDZ, né, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. A ANTAC vai ter que lidar com o processo de licitação. A ANTAC com o processo de licitação que ela não fazia, ela apenas definia a regra. Portanto, é uma interrogação geral. Não só como é que cada órgão de per si vai desempenhar o seu papel e como é que esse hexágono vai funcionar. A MP 595 traz uma mudança no critério de julgamento dos arrendamentos portuários. Como você vê como isso vai afetar o sistema? Veja, primeiro é preciso ser esclarecido que está sendo divulgado que os arrendamentos serão julgados por menor tarifa e por maior movimentação. O texto, na medida, não diz isso. Ele diz que será levado em consideração, dentre outros critérios que serão publicados no edital, ou um texto parecido com esse. Isso significa que pode ter outros critérios também. E não está claro como é que serão combinados esses 2 fatores, menor tarifa e maior movimentação. Mas eu quero também esclarecer que esta tarifa que está se mencionando, rigorosamente não é uma tarifa. Seria mais propriamente chamada de uma remuneração do arrendamento. Porque tarifa, rigorosamente, é o que cobra a autoridade portuária como contraprestação de algum serviço. E, neste caso, esta remuneração está remunerando um ativo. Agora, eu particularmente acho que isso tem muito pouco significado, está se fazendo um cavalo de batalha em relação a esse assunto e ele tem pouco significado. Se nós pegarmos o custo logístico como um todo, que é efetivamente aquilo que afeta o que se chama de custo Brasil, o custo portuário como um todo vai representar 20%, 25%. Portanto, já é lá uma 1/4 parte, uma 1/5 parte. E se nós pegarmos dentro do custo portuário as tarifas, ou seja, aquilo que a autoridade portuária cobra, é menos da metade. O resto são todas as outras, reflete os demais custos que os operadores, os arrendatários têm, a mão de obra. Portanto, quando a gente olha no conjunto, as tarifas portuárias provavelmente representam menos de 10%. Portanto, eu acho que este assunto não merece essa dimensão que tem. E um segundo aspecto que eu destacaria é que, na verdade, pode ser até que o poder público não julgue ou não cobre a onerosidade, não queira receber uma remuneração por aquele ativo que ele está disponibilizando. Mas certamente o arrendatário cobrará. Nós vimos recentemente, ano passado, no Porto de Santos, um dos terminais de médio porte de contêineres, que foi vendido por centenas de milhões de reais.
Mas acho importante nós destacarmos, eu tenho ouvido muito o debate de são os portos, o público versus o privado. Eu acho que essa é uma questão mal colocada, porque hoje toda operação portuária ela já está na mão da iniciativa privada, ela já foi privatizada. Então, quando nós dizemos que há um debate, um conflito ou uma assimetria entre uma condição e outra, nós estamos falando de privado versus privado. É o privado dentro do porto, o privado arrendatário, versus o privado de um terminal de uso privado. Deixou de ser privativo, agora é terminal de uso privado. Então nós estamos numa eventual discussão de privado versus privado. Agora, evidentemente que se for colocado um terminal ao lado do porto, essa condição de assimetria se dá. Ela se dá pela não remuneração que teria o terminal fora do porto, pelas diferenças das condições de mão de obra. Agora, eu não vejo problema, e acho até que tem que ser incentivado, se algum privado ele tiver interesse em selecionar um pedaço na costa brasileira, construir toda a infraestrutura aquaviária, levar estrada, levar ferrovia, desenvolver um mercado, nesse caso eu acho que essa assimetria ela não se coloca. E acho até que isso tem que ser incentivado. Então, em síntese, eu diria que, na verdade, depende como será implementado isso. Uhum. Em um dos artigos seus publicados no Porto Gente, você trata a questão da gestão. A MP 595, pacote portuário como um todo, pode auxiliar a tornar a gestão das companhias docas mais eficiente? Existe um artigo que prevê a celebração de contrato de gestão entre as companhias docas e o governo federal. Eu acho bom que isso aconteça, principalmente por se estabelecer metas claras. Agora, a história de contratos de gestão do Brasil não é das mais animadoras. De novo, depende como isso vai ser implementado. E também vai depender das condições que as autoridades portuárias têm. Eu acho que as autoridades portuárias, de certa forma, não fizeram o dever de casa adequadamente, não se organizaram para cumprir esse seu novo papel. Elas têm uma porção de vícios de gestão ao longo desse tempo. Mas também a elas não foi dado condições para exercer esse papel. Então, muitas vezes, a inação ou a falta de desempenho das autoridades não depende exatamente delas, depende de muitos outros fatores externos, inclusive da sua hierarquia superior. Então, eu acho que essa é uma discussão importantíssima, mas que precisaria ser passada em pratos limpos. Eu não creio que o contrato de gestão de per si, isoladamente, vá resolver esse problema. Agora, eu tenho uma sugestão, há uma emenda muito importante que eu acho que precisaria ser destacada, é a possibilidade de se criar um condomínio portuário, ou seja, de uma sociedade de propósito específico que possa desempenhar, reunindo todos os arrendatários e os operadores, e que possa essa entidade desempenhar um papel de autoridade portuária. O governo federal tem utilizado como argumento, um dos argumentos para a centralização das ações portuárias, a falta de planejamento do setor. Como você acha que pode ser uma saída mais viável para que isso seja feito de forma eficiente? Olha, eu não tenho dificuldade de entender essa ideia da falta do planejamento, porque existem várias formas de planejamento e existem diversos níveis de planejamento. Aqueles que têm batido na tecla ao longo da história, não é na mídia provisória, isso eu tenho ouvido no passado recente, e que o Brasil não tem planejamento, principalmente não tem planejamento portuário, vai ter muita dificuldade de explicar como é que nós somos capazes, em uma década e meia, a triplicar a nossa capacidade, em alguns casos até mais, e fazer a revolução que foi feita nos portos em termos de mecanização, automação, gerando redução de custos, aumento de eficiência. Então, houve planejamento, sim. O que nós podemos discutir é qual é o nível do planejamento. Eu, particularmente, gosto muito da ideia do plano como um pacto. E, por isso, tão importante quanto o plano em si é o processo de planejamento. Então, esse planejamento participativo, envolvendo aquilo que se chama os stakeholders, é uma coisa essencial. E eu não consigo ver como será feito esse planejamento
super centralizado a partir de Brasília. Sem uma participação deliberativa do CAP, talvez? Do CAP, da comunidade lato sensu, tá certo? Eu não estou querendo falar do CAP, o CAP pode ser uma expressão. Eu acho que há sim a necessidade de um planejamento macro, a um nível nacional, que envolva os diversos modos de transporte. Eu acho que isso aí vai bem. Mas sair daí para chegar no nível de projeto executivo, eu acho um exagero. E um grande exemplo que nós temos é o modelo europeu de planejamento para a área de transporte, que agora tem um plano 2050, é o chamado White Paper. Então são definidos claramente objetivos gerais, metas estabelecidas com periodicidade, e dentro desse macro planejamento europeu, que é feito e aprovado em Bruxelas, cada país e cada modo de transporte faz o seu planejamento, sempre conectado lá, mas conduzido pelo local. Eu tenho sempre muito utilizado de algumas autoridades portuárias como isso é feito, mas sempre envolvendo a comunidade local. Eu acho que é muito difícil, por exemplo, não só pelo volume de trabalho, mas também das articulações necessárias serem feitas a partir de um órgão super centralizado em Brasília. Eu vivi o processo mais recente de planejamento para o Porto de São Sebastião e das interações com a comunidade local, com quase uma dezena de outras autoridades. Tudo isso é necessário, a realização de audiências públicas, o debate com a comunidade, as negociações com as prefeituras, isso necessita ser feito localmente. Agora, as articulações de onde vai ter ferrovia, onde vai ter estrada, isso obviamente tem que ser feito no nível nacional. E eu dou dois exemplos claros disso. Quando nós fazemos um projeto, nós temos o plano de concepção ou funcional, o projeto básico e o projeto executivo. Quando nós fazemos licenciamento ambiental, nós obtemos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, usando um pouco essa analogia, eu diria, o planejamento que estaria ao nível desse plano de concepção ou plano funcional, esse eu acho que deve ser centralizado. Esse plano que é o equivalente ao EIA-RIMA, que vai ensejar a licença prévia, esse eu acho que tem que ser feito centralizado. Mas a partir daí tem que haver o envolvimento dos interessados locais. A autoridade portuária é apenas um deles. E o risco que nós temos é de as autoridades portuárias e a comunidade local encostar o corpo. Ou seja, são vocês que fazem? Então eu não vou fazer nada. E eu acho que isso seria a pior coisa que poderia acontecer para os portos brasileiros. Fred, estamos chegando ao final aqui desse vídeo de abertura do Congresso Virtual Porto Gente. Queria que você tocasse também numa questão de abordar em um dos seus artigos aqui linkados, que é a questão dos terminais dedicados. Essa é uma ideia ou é uma forma de interpretação aquilo que a Constituição de 88 introduziu. Ou seja, hoje a Constituição dá duas atribuições para a União. Uma é legislar sobre portos. Essa é uma atribuição que as constituições anteriores normalmente tinham. Então, é competência da União legislar. Mas a Constituição de 88 introduziu uma novidade. Ela disse que compete à União explorar os portos. Isso é novidade. Isso não existia nas constituições anteriores. E esse explorar não é uma coisa que tem sido muito discutida. Eu estive trabalhando sobre esse tema e eu estou imaginando, isso é uma hipótese ou uma sugestão de interpretação, de que esse explorar diga respeito à disputa de mercado. Então, quando um terminal ele tem aquela atividade como seu core business, como seu negócio em si, então ele está explorando o porto. Quando eu tenho um terminal que é parte de uma cadeia logística, que por sua vez é parte de uma cadeia produtiva, e tudo isso verticalizado, eu não entendo que você esteja explorando o porto. O terminal é apenas um instrumento da cadeia logística e da cadeia produtiva. Eu acho que esse é o caso da Petrobras, por exemplo, no caso dos insumos, do petróleo, dos derivados de petróleo, é o caso da Vale do Rio Doce, é o caso de várias siderúrgicas, é o caso da Aracruz Celulose. Ou seja, o porto não é a sua atividade básica. O porto é um instrumento para que ela possa competir em todos esses casos, até internacionalmente. Então, esse tipo de terminal, eu acho que talvez a palavra que defina com maior fidelidade seja um terminal dedicado. Por que dedicado?
porque ele está dedicado àquela cadeia logística, dedicado àquele processo produtivo. Se nós tivermos esse entendimento, é uma mera interpretação da Constituição, talvez nós estejamos abrindo uma grande janela. Porque, por exemplo, esses contratos vencidos e a vencer, os principais que tem lá são justamente esses casos. E no meu entendimento, seria possível que esses contratos fossem prorrogados ou esses contratos fossem feitos novos contratos sem licitação. Ou seja, alguém imagina, até por pragmatismo, alguém imagina que o terminal da Lamoa, ele, independente do que for feito, ele não cairá na mão da Petrobras? E seria um desastre para a Petrobras, seria um desastre para a refinaria de Cubatão, seria um desastre para o Brasil que não fosse assim. Então, acho que nesse caso, esse terminal, fazer um contrato com a Petrobras, acho que é mais do que natural, é possível, se acharem que tem que fazer licitação, é possível aplicar 8666, é possível ter uma dispensa de licitação ou achar que é inexigível. É o mesmo caso da Vale do Rio Doce. Alguém imagina as minas, a exploração das minas em Minas Gerais sem tubarão, ou produzindo eucalipto a Aracruz sem ter o seu terminal para exportar a celulose? Ou a siderúrgica, são várias que tem aí. Então, acho que nós, nesse campo, também temos que ser pragmáticos. Acho que existe a possibilidade constitucional, não sou advogado nem jurista, mas é uma sugestão que eu deixo para a análise, e acho que isso ajudaria a limpar um pouco essa discussão que está ficando um impasse, ou seja, o que fazer com os novos contratos. E fazer uma licitação por mero formalismo, para no final da Petrobras, da Vale do Rio Doce, eu acho que é desnecessário. Então, eu acho que seria possível tocar esse processo sem fazer VTE. Alguém precisa demonstrar que o terminal da Lamoa é viável técnico e economicamente? Ele está funcionando e funcionando bem. Então, enfim, faça-se o contrato, renove o contrato ou faça o contrato sem licitação. Eu acho que aí nós já limparíamos uma boa parte ou a maior parte desse passivo que foi se acumulando aí por uma inércia, né, da administração. Sem dúvida, nesse processo de discussão da MP 595, o que mais a gente ouve são sugestões, interpretações, mas o que deseja é que realmente todo esse pacote portuário resulte num modelo mais eficiente para o sistema portuário brasileiro. Quero agradecer aqui a sua participação. É o desejo e a torcida de todos nós, para que o Brasil efetivamente alavanque um novo ciclo de desenvolvimento. Sem dúvida. Nós deixamos nossas ferramentas aqui do Congresso Virtual para todos vocês debaterem e deixarem também perguntas aqui para o nosso palestrante. Ele terá toda a satisfação em responder e será exibido também no site Porto Gente. Até a próxima.